Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Nós continuamos aqui discutindo sobre direito do trabalho. O primeiro bloco nós trabalhamos aqui com a professora Camila Sawyer e com a nossa aluna aqui do 6º período de Direito Noturno, a Shirley. Nós falamos aqui sobre o salário maternidade, ou seja, sobre a repercussão da gravidez da mulher no ambiente de trabalho. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos continuar trabalhando o tema direito do trabalho. E vamos agora falar sobre algumas questões aí que elas são, de fato, muito subjetivas e que hoje têm ganhado uma importância muito grande no ambiente de trabalho. Os temas que nós vamos trabalhar agora no segundo bloco são os temas assédio moral e assédio sexual. Nós temos essas duas figuras como algo que é muito subjetivo, não no sentido de prova, porque você tem que produzir as provas dentro de um processo, mas o julgamento disso fica a cargo da subjetividade do juiz. Agora, a dúvida que surge é: o que configura o assédio moral? O que configura o assédio sexual? É a mesma coisa ou são institutos completamente diferentes e podem, inclusive, somar-se dentro de um pedido de uma reclamatória trabalhista? Eu queria iniciar abrindo os trabalhos com a professora Camila. Ela continua aqui com a gente participando, desse programa, engrandecendo o programa com as suas colocações aqui como especialista no tema. E aí, professora Camila, assédio moral e assédio sexual. A primeira pergunta que eu faço é a mesma coisa? Uma figura está dentro da outra ou são diferentes? São institutos diferentes, mas que têm algumas semelhanças. O assédio moral seria repetição de atos repetitivos, habituais, prolongados, por parte de um superior hierárquico ou por parte de um colega de trabalho no mesmo nível hierárquico, tendentes a denegrir a imagem, tendentes a acabar ou a precarizar ou atacar a autoestima desse empregado. Esses atos vão ser tendentes a atacar a dignidade desse empregado. Como que é utilizado, ou como acontece, às vezes, o assédio moral? O empregador quer que o empregado peça demissão, ele não quer dispensar o empregado, e ele começa com algumas atitudes de perseguição, começa a separar esse empregado do ambiente de trabalho, ou do grupo que o empregado faz parte, começa a tratar ele de forma diferenciada, a inferiorizar ele diante do restante dos outros trabalhadores. Não é um ato específico, não é um vexame, não é uma atitude grave num momento específico. São várias atitudes, é um comportamento desse superior hierárquico ou desse mesmo colega de trabalho que, de forma repetitiva, tende ou percebe-se ou quer atacar a dignidade desse trabalhador e minar as forças dele, no sentido de que ele acabe pedindo demissão, como nesse exemplo que eu citei, um dos exemplos. Já o assédio sexual são atos também que partem do superior hierárquico, ele utiliza da superioridade hierárquica em relação ao empregado, da posição dele na empresa. E qual que é o objetivo? Para quê? Para conseguir um ato sexual ou conseguir uma vantagem de cunho sexual. O que seria essa vantagem de cunho sexual que esse empregador, que esse superior hierárquico quer? Seria um beijo, às vezes uma resposta, às vezes um olhar, às vezes uma aproximação sexual desse empregado ou desse trabalhador que, hierarquicamente, é inferior a esse agressor. Então, esse superior hierárquico, ele tem atitudes como ameaça, constrangimentos, atitudes repetitivas, prolongadas, como perseguição, no intuito de que o empregado ceda às suas chantagens e acabe propiciando um relacionamento ou uma aproximação de cunho sexual. Aí que está a diferença. São atos repetitivos nos dois casos, mas, com relação a assédio sexual, seria um superior hierárquico. Com relação ao assédio moral, poderia ser um superior hierárquico ou um outro empregado da mesma classe hierárquica, mas a diferença, na verdade, é no intuito.
o assédio moral se quer aí denegrir a imagem no sentido de atacar a dignidade desse trabalhador, de inferiorizar ele em relação aos demais. No assédio sexual, o que se pretende é alguma vantagem de cunho sexual. É importante a gente perceber que a gente vê o caráter de pessoalidade nisso. A gente vê o caráter da perseguição. E você, Shirley, você tem a mesma visão? Você acha que o assédio sexual, bem como o assédio moral, ele tem algum outro tipo de repercussão? Como é que você, como acadêmica de direito, tendo contato com essa matéria, a partir de agora, você se posiciona em relação a isso? Olha, na realidade, quando eu leio algo sobre o assédio moral, lembra um pouco o bullying, só que no ambiente do trabalho. Porque no dia a dia o bullying é essa prática reiterada de querer humilhar por qualquer motivo a pessoa, pela cor da pele, pelo peso e etc., opção sexual. E, no caso do assédio moral, é algo reiterado, acontece a prática diariamente ou com a frequência, mas dentro do ambiente do trabalho. E aí a minha preocupação é com esse trabalhador. Quando ele precisa desse trabalho, ele está no local de trabalho, as pessoas que possivelmente vão presenciar são colegas de trabalho, e dificilmente, para ele, se ele ingressar com uma ação na justiça, ele vai conseguir provar, porque o colega de trabalho dificilmente vai querer ser uma testemunha, ser uma prova testemunhal no processo, em desfavor ao seu empregador. Aí a minha preocupação é essa, de como fica esse trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que ele não tem que baixar a cabeça. Alguém precisa se movimentar, fazer o movimento, fazer acontecer, para que essas práticas não continuem acontecendo no ambiente do trabalho. Porque o sair todo dia da sua casa, um local onde você passa cerca de 8 horas por dia, precisa ser algo que você fique em paz, fica tranquila. É muito tempo que você passa no ambiente de trabalho. Então, você precisa estar num lugar que você está bem. E você sendo vítima de assédio moral ou sexual, com certeza, a autoestima, você não vai ter prazer de estar saindo da sua casa para ir para o ambiente de trabalho. Você precisa se movimentar, sim, e não aceitar isso de cabeça baixa, simplesmente pelo emprego. Ir atrás, buscar os direitos, porque é muito difícil você sofrer essa pressão todos os dias e continuar parado. Ou seja, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, o dano que a pessoa tem é psicológico, né? É a autoestima, é a sua liberdade sexual, que inclusive é uma garantia constitucional também, que está sendo afligida naquele momento. Mas interessante a gente continuar discutindo em relação, professora Camila, aos meios de prova nesse caso, porque, de fato, há uma dificuldade em se comprovar, porque, normalmente, quando, mais precisamente, o assédio sexual, ele não vai ser feito ou proposto no meio de todo mundo. O empregador vai chamar a pessoa, o empregado, na sala e vai lhe fazer alguma proposta indecorosa. E ele tem um meio probatório amplo no direito do trabalho, ou caberia, nesse caso, inversão do ônus da prova? Como é que fica isso? Bastaria ele alegar? Como é que fica essa questão probatória? No direito do trabalho, né, e no processo do trabalho, cabe a prova àquele que alega, como no processo civil também. Nesse caso específico, e também no direito do trabalho, nós temos o princípio da primazia da realidade. Então, por mais que se tenha alguma forma, algum documento, o juiz vai verificar se aquilo que acontecia na realidade vai superar aquelas documentações ou aquelas provas preparadas pelo empregador. No sentido do como fazer essa prova, realmente é difícil. É difícil porque o próprio assediador, quer seja no assédio moral, quer no sexual, essas práticas reiteradas são na escondida, são, na verdade, no intuito de deflagrar no empregado um problema emocional
no caso do assédio moral, e no cunho sexual, no caso do assédio sexual, onde o empregado se vê sem ninguém para testemunhar a respeito daqueles fatos que ocorrem, porque, na maioria das vezes, ocorrem só com a presença do assediador e com a presença do assediado. É realmente o que o professor Douglas disse, dentro da sala do escritório, é realmente quando todos saem do local onde está trabalhando, com o assediador, o superior hierárquico chega e dá uma cantada e fala, eu gostaria de sair com você, é quando ninguém está próximo. Como, então, fazer essa prova? Qualquer meio de prova, claro que lícito, é permitido. Então, se pode, bilhetes, às vezes o assediador deixa um bilhete na mesa da pessoa, junto com alguma assinatura de um documento, ele deixa num clipe um bilhete, quero te ver à noite, às vezes um e-mail, às vezes um beijo que é jogado, ou um sinal que outra pessoa percebe que ele está olhando de maneira diferenciada para aquela pessoa, aí seria a prova testemunhal. Então, o direito do trabalho, pelo princípio da primazia da realidade, vai tentar ouvir e considerar todos e qualquer meio capaz de trazer a realidade e a verdade do que realmente aconteceu no ambiente laboral. Claro que respeitando, né, a produção de prova dentro daquilo que é lícito. Muito bem. Inclusive, com relação a essa questão probatória, dentro do âmbito do assédio moral e sexual, nós temos uma aluna que queria fazer uma pergunta. Meu nome é Margarida, eu sou aluna do 5º período de Direito, e a pergunta é, sofrendo o trabalhador um assédio moral ou sexual, uma gravação feita sem o conhecimento do agressor, isso poderá ser usado num processo judicial ou isso configuraria uma prova ilícita? Boa pergunta. A gente percebe que, em relação ao que está sendo discutido, o nível de perguntas, eles são pertinentes realmente à discussão. E aí, professora, como é que fica essa questão? Pergunta, né, bem elaborada, bem feita, dentro do tema, dentro da questão probatória do assédio moral e do assédio sexual, relevante. Né, a gente vê o nível de conhecimento e participação dos nossos alunos aqui na Univale. E, a respeito desse ponto, é uma matéria controvertida, os tribunais discutem a respeito, mas, em regra, como que se tem apurado essa questão da gravação? Como se eu preciso, a única prova que eu tenho é a gravação do assédio sexual. Ele me chantageando que se não sair com o superior hierárquico, com o chefe, eu vou ser dispensada. É a gravação que eu tenho. Mas ele não sabe dessa gravação. Seria uma prova ilícita? Primeiro, a gente tem que diferenciar essa questão da prova ilícita. A prova ilícita, no que se refere à gravação, seria uma gravação sem o conhecimento, uma gravação de voz ou de imagem de outrem, de terceiro, sem o conhecimento dele, de forma a invadir a privacidade e a intimidade dessa pessoa. Agora, no caso do assédio moral, do assédio sexual, essa gravação ou essa imagem, ela não é considerada ilícita e ela é considerada válida, porque nesse caso, o empregado, o assediado, ele faz a gravação da própria voz, da própria imagem com o agressor. Percebam, ele não está gravando voz de terceiro ou de outro, ou de outrem, sem que ele saiba, não. Ele está fazendo uma gravação da voz dele, da imagem dele com o agressor. Então, esse agressor, eu não preciso que o interlocutor, que esse agressor, tenha conhecimento de que está sendo gravado, porque eu não estou fazendo uma gravação de terceiro dele, há participação aí do empregado. Por quê? É aquele ambiente que o empregado fala, não, eu não posso, não, você tem que sair comigo. Quando o empregado grava essa imagem ou esse som, ele está gravando a própria voz, com a participação do outro. Quando o interlocutor, que seria o agressor, ele conversa, ele não está sendo agredido com relação a essa gravação, a imagem e a voz dele, porque à medida que ele declara e que ele conversa com o que está sendo ofendido e está gravando, ele está abrindo mão da privacidade, porque ele está ali conversando com o outro. Então, o direito do trabalho e o processo de trabalho entende que, nesse caso, tendo a participação do empregado na gravação, não houve prova ilícita, é uma prova válida,
porque o empregado gravou a sua própria voz e a sua própria imagem, só que não informou ao interlocutor de que estava gravando, mas fez uso da sua própria imagem, da sua própria voz, e está utilizando essa prova para o seu próprio proveito. É importante a gente perceber também que, nesse caso, além disso, ele teve essa atitude exatamente para também proteger a sua própria intimidade, a sua própria privacidade, a sua própria honra e a sua própria imagem, né? Então, a gente percebe, gente, que o direito ele não é engessado, mas nós temos que trabalhar o direito de uma forma técnica, nesse caso em questão, né? Nós estamos aqui discutindo esse tema tão relevante, e nós vamos dar mais uma pausa aqui, já já nós voltamos com o nosso terceiro bloco. Não saia daí, nós voltamos já já.